Eu acho que tá gravando, né? Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Psicamente. E antes de começar hoje, tá? Só comentar um negocinho rapidinho. No final de semana, você já, quem é inscrito aqui do canal, tá vendo, tá acompanhando. A gente aqui inaugurou o PsicaCast, que é o podcast aqui do canal Psicamente. E o PsicaCast, né, eu não faço sozinho ele, tem mais dois amigos, dois colegas médicos que estão aqui na Alemanha, aqui no hospital onde eu trabalho. A gente está fazendo o PsicaCast junto e o PsicaCast, ele é meio que uma válvula de escape, né? A gente quer trazer assuntos também que dê para conversar com vocês, tal. Na verdade, o intuito do PsicaCast, a gente está vendo que é fazer mesmo ao vivo, né, para a gente interagir com vocês, com os inscritos, tal. E é uma conversa meio solta, né? E no final de semana agora, a gente fez o PsicaCast, né, sem o Gui, que ele está no Brasil, e só o Ibra, que eu e o Ibrahim, que fizemos o podcast. E como é um assunto assim que é assim, a ufologia extraterrestre, alienígena, vidas em outros planetas, tal, essas coisas que eu acho que tem muita gente que gosta de discutir, a gente também gosta, né? E claro que não tem nenhuma base científica, né? Ainda mais, né, quando fala de ufologia, tal. Mas a gente tentou conversar coisas que seriam palpáveis, né? Mas mesmo assim é um assunto muito senso comum, né? E eu recebi alguns comentários, assim, eh, não é criticando, mas achando estranho, né, o canal de repente falar sobre isso tudo. E assim, gente, não é que o canal vai se transformar em outra coisa, tal, só foi um assunto aleatório que a gente pegou e quis colocar, né, na pauta. Eh, eu espero que isso não manche, né, a imagem do canal, mas é só uma válvula de escape mesmo, então não fiquem preocupados, tá? O canal ainda a maior parte é de saúde mental, sim, tudo que a saúde mental traz, né? Os temas, essas polêmicas tal, que tem a ver com sociedade, medicina, enfim. Mas o PsicaCast vai ser mais esse papo solto mesmo, né? Mas claro, sempre que possível, a gente vai trazer a pauta de saúde mental, sociedade, enfim, tá? Então esse é o primeiro recadinho. Ou único, tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso ah, para a pauta do dia. É isso aí, é isso aí. Então, como vocês viram aqui no título, né? Então, antes de mais nada, para você que não me conhece, meu nome está aqui na tela, pode me chamar de Baltazar. Eu sou médico, tá? Eu moro aqui na Alemanha e faço uma residência médica aqui em medicina psicossomática e psicoterapia, tá? Então, se caiu aqui nesse canal, esse canal fala basicamente de saúde mental, de saúde mental, e a saúde mental não tem como a gente não falar de sociedade, enfim, então esse canal serve para isso, né? E é claro, eu dou meus pitacos em filosofia, tudo, porque é uma área que ela não é totalmente médica e também não é totalmente filosófica, eu sempre fico aqui em cima do muro, então eu tenho que falar sobre isso ou estudar sobre esses temas, tá? Bom, eu deixei aqui um roteirinho que eu fiz já semana passada. Eu queria ter postado esse vídeo semana passada, mas não deu tempo. Aí eu anotei aqui as coisas. Enfim, hoje a gente vai falar, né, como vocês viram aí no título, sobre os bolsonaristas, né? Por que existem ainda bolsonaristas? Por que nessa demonstração, nesse protesto, sei lá como a gente pode falar, passeata, que ocorreu aí no final de semana retrasado, né? Por que tantos bolsonaristas saíram às ruas defendendo o Bolsonaro, o bolsonarismo e falando aquelas coisas que todo mundo sabe que são absurdas, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, mas como tá em alta e além de estar em alta, isso é bom para o algoritmo, tudo, é um tema que acho que vai
seguir a gente por muito tempo ainda, né, porque o mundo está mostrando isso, que existe, essa cisão, né, essa polarização mundial, e a extrema direita e o bolsonarismo faz parte disso, né, está em ascensão no mundo. Então a primeira coisa que eu queria falar é que, das acho que talvez mudando um pouquinho aqui no roteiro, tá, eh, esse vídeo de hoje é meio que eu vou brigar, entre aspas, com marxistas e positivistas, tá? Por quê? Eh, os marxistas, eles analisam a realidade, né? A realidade para eles é um instrumento de trabalho, né? Eles analisam as coisas a partir da realidade, né? E a realidade quer dizer materialidade, né? Então tudo que é material ou a realidade, se dá através da materialidade, enfim. É assim que os marxistas enxergam o mundo, tá? No entanto, tá, essa é uma crítica geral, para ninguém especificamente, pode ser que muitos que eu não acompanhe aqui, principalmente na internet, ou não tenha lido até hoje, mas os marxistas, de uma maneira geral, tendem a meio que ignorar a parte psíquica da parada, tá? Sendo que a parte psíquica, ela é extremamente ela é fundamental para a gente entender a realidade, porque a parte psíquica tem a ver com os sapiens e os sapiens constroem a realidade, né. Então muitas vezes tanto é que, quando a gente coloca o fascismo também como um fenômeno, psicológico ou coloca, começa a criticar os fascistas ou fazer uma análise psicológica de fascistas, tal, os marxistas meio que, eh evitam isso ou não gostam disso, né, porque, sempre o fascismo ou quem é contra uma esquerda geral tenta fazer essa análise em cima das pessoas de esquerda, né, que muitas vezes, são horrorosas, né, mas eles usam alguns termos para trazer uns termos que existem, para trazer um pouco de, verdade naquilo que eles estão falando, né, a velha tática de sempre. Então, por isso que os marxistas também eles não gostam muito. E os positivistas, por outro lado, o que que eles fazem? Eles pegam uma parte da realidade, né, e desconsideram o todo, né, e toma aquela parte da realidade como uma verdade absoluta e constroem a realidade a partir daquele conhecimento parcial, né. Ou seja, praticamente eles ignoram a história, né, eles ignoram o todo, né, o que também é problemático, né. Então para a gente analisar esse fenômeno bolsonarista, né, que é um fenômeno fascista no Brasil, vamos dizer assim, ou um fenômeno fascista brasileira, não tem como a gente só analisar a parte social da sociedade, sem analisar a parte psíquica. E não tem como eu só analisar a parte psíquica de um indivíduo sem analisar o todo, né. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para pelo menos mostrar para vocês o quão complexo é a gente analisar esse fenômeno, né, do porquê que existe ainda pessoas defendendo o Bolsonaro, tá. E se a gente considerar que existem muito mais pessoas que defendem o Bolsonaro, que não foram na passeata, no protesto lá na semana retrasada, né, aí a gente entende o quão não complexo, mas o quão perigoso é a gente ter isso hoje em dia presente na sociedade. Enfim. Então vamos começar assim falando que os sapiens, né, a nossa espécie, a gente tem necessidades básicas, tá, que a gente precisa preencher, né, que isso é inato aos sapiens, né, que é o sentimento de pertencimento, né, isso tá não só nos sapiens, mas isso a gente pode dizer que está na base dos mamíferos, né, porque, eh alguns mamíferos que pertencem, que andam em grupo, tal, né, que é claro que você tem as 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 exceções, né,
Mas o mamífero, de uma forma geral, ele tem essa necessidade de ligação ao próximo, de formar o grupo, né, de pertencimento a um grupo, né. Então isso é uma necessidade básica do sapiens, né, e a gente, agora falando da nossa espécie mesmo, né, a gente é um ser que é grupal, né, que convive em grupo, a gente forma grupo, né. E uma outra necessidade, né, que também é inata dos sapiens, é a exploração do mundo, né, essa parte curiosa, essa parte de pensar, maneiras eficazes de explorar o mundo, de você alcançar e evoluir nesse sentido de construir tecnologias e construir coisas mais complexas e com isso descobrir mais coisas, né, essa curiosidade. Eh, então, essas são, assim, geralzão, coisas que a nossa espécie tem, né. E o fenômeno bolsonarista, ele está ligado primeiramente, né, no primeiro aspecto aí, nessa necessidade inata dos sapiens de formação de grupo, de pertencimento a um grupo, né. Então, quando a gente vê pessoas que defendem, um grupo político com muito exagero, tá, que que chega até ser desconfortável de ver pessoas defendendo, e isso eu estou colocando dos 2 lados, de todos os lados possíveis na política, tá. Isso já fala, já já tá mostrando pra gente, no fundo, aquela necessidade inata que eu acabei de falar para vocês dos sapiens, tá. Então, eh, quando a gente, vê mais especificamente os bolsonaristas, a gente vê uma defesa maior até, e certas frases de efeito, que a gente fala: "Meu Deus, tem algum problema lá acontecendo", tá. Vamos primeiro falar que tá acontecendo um problema para não falar outra coisa, tá. Eh, então esse fenômeno acontece para todo mundo, mas ele está muito presente no fascismo, tá. E eu vou chegar lá, por quê. Então, quando a gente vai analisar, né, a base da psicologia, social, né, tá nos e tá em 2 obras, tá, que são obras fundamentais para a gente começar a estudar, né, e dar o nome que se chama Psicologia das Massas, né. Então, o primeiro autor que estudou, que tem um livro que chama Psicologia das Massas, é o Gustave Le Bon, né. Ele descreveu mais da parte irracional, né, de como o sapien, ele fica irracional quando ele está inserido em um grupo, né. E aí o Freud também vai falar de Psicologia das Massas e Análise do Eu, chama o livro dele, né. Ele vai pegar o livro do Gustave Le Bon e vai aprofundar os estudos e inserir coisas da psicanálise nesse estudo das massas, né. Então esses 2 livros são a base, assim, para a gente começar a estudar as massas, né, os grupos humanos, tá. Mas depois disso, teve muito estudo e até hoje se estuda bastante, tá, grupos humanos, psicologia das massas, enfim. Isso. Eh, deixa eu ver o que mais aqui. Tá. E aí uma das coisas e depois disso veio, por exemplo, um livro que também, não é diretamente, um autor que estudou os grupos, mas através do estudo dele, sobre o poder, faz com que a gente também, comece a ter outros caminhos aí para entender os grupos, é o Foucault, né. O Foucault, ele vai estudar o poder, né. Eu não li nada do Foucault, só coisas de artigos, né, de coisas, palestras, né, que sempre o Foucault está lá, a gente estuda paralelamente o Foucault, mas não especificamente Foucault. Hã,
E o que o Foucault vai trazer é que a força, né, o força não, o poder, ele é um fenômeno que ele só aparece quando acontece uma relação entre 2 pessoas. Então se você tem 2 seres humanos, né, 2 sapiens lá, essa relação faz com que automaticamente surja o poder. E o poder, ele sempre vai ficar de um lado ou do outro, né. O poder ele surge, né, automaticamente na relação. E depois do Foucault, ou durante, ou mais especificamente, ou acho que antes até, né, foi antes do Foucault, existe uma teoria, tá, que chama a base teórica do poder, tá, que foi criada principalmente, né, pelo o John R. P. French e o Bertrand Raven, né. Eles desenvolveram a teoria, a base da teoria do poder, tá? Os 5 pontos, né? Os 5, 5 pontos, acho que pode traduzir assim, da do poder, né? Da teoria do poder. Eles identificaram que o poder, tá? Não é assim automaticamente. Ah, surgiu o poder tá aí na relação entre 2 pessoas, tal. Não é especificamente um poder só, né? Ou como o poder como é negociado esse poder dentro de uma interação entre 2 pessoas, né. Então, eles nomearam os 5 aqui, tá. Eu vou falar para vocês e falar um pouquinho de cada um, para a gente continuar aqui. Então você tem o poder através da legitimidade, né, então o poder legítimo. Então a gente pode falar que é o o poder que a gente, exerce na urna, né. Quando a gente vai votar. Então, é legítimo que aquela pessoa que teve mais votos assuma o poder, tá. Então, você tem uma relação aí, né, do da pessoa que conduz uma sociedade, né, ou o poder que faz com que você conduza a sociedade, e esse poder é escolhido através do voto. E aí a gente pega esse poder e passa, para a pessoa que recebeu os votos, né. Você tem o poder através de recompensas, né, então aquele que está o detentor do poder, né, ele mantém o poder ou ele acumula mais poder ou ele assume poder através, através de dar recompensas para aqueles que estão abaixo dele. E aí com isso ele consegue alcançar o poder, né. Então ele oferece, prosperidade, né, vantagens, tal, e aí com isso ele tem o poder, tá. Talvez esse poder seja o poder que o capital exerce sobre a gente hoje, né, aquele que tem mais dinheiro consegue dar mais recompensas, então ele mantém o poder. Você tem o poder através da coerção, né, que aí as ditaduras. Talvez a ditadura também, da burguesia, né, do capitalismo, né, também é um poder através da coerção, né, aquele que é o mais forte exerce o poder. Você tem o poder da identificação, e esse é o poder que acontece nos bolsonaristas, na sua grande maioria, né, eh, porque existe uma identificação, uma conexão, um sentimento de conexão com aquele que está exercendo o poder. E aí, na hora que você se conecta emocionalmente com aquela pessoa que está exercendo o poder, você já automaticamente é inserido dentro daquele grupo, entendeu? Então, você vira automaticamente um associado do grupo, tá? Ou um herdeiro daquele grupo, né. Eu vou falar mais dele, né, um sucessor, né, mais para frente disso aí. E você tem
o poder através do conhecimento ou o poder através da informação. No caso, aqui está sendo considerado a pessoa que tem um conhecimento muito grande sobre determinado assunto, e aí ele tem poder porque ele domina aquele assunto, né. No entanto, para os dias de hoje, o poder através da informação, a gente tem que considerar as fake news, né. Então, aquele que tem a base informacional da sociedade, ou aquele que consegue, informar aquilo que ele quer para o seu próprio interesse, ele tem o poder também, tá. Enfim, então não é à toa que a mídia é dita no Brasil como o quarto poder, né. E aí, para a gente poder entender o bolsonarismo, a gente vai ter que ficar, primeiro, né, vamos falar dos poderes de novo aqui. O poder através da legitimidade, né. O Bolsonaro ganhou as eleições lá atrás, e aí assumiu o poder, então ele aproveitou o sistema que um sistema que, na teoria, promove uma troca constante do poder, né, o poder vai em diferentes mãos, né, através do voto popular. Então ele chegou no poder por causa disso, tá. Através de recompensa, o bolsonarismo, ele deu muita recompensa, certo, para os grupos que defendiam a manutenção do poder do Bolsonaro, né. Então, isenção fiscal, apoio, o orçamento secreto, enfim, eu não vou entrar nessa parte agora. A força através da coerção, ele bem que tentou, mas não conseguiu, né. Tentou de diferentes formas se manter no poder através, né, da força, né, mas não conseguiu. E aí sobrou pra gente aqui os 2 principais do bolsonarismo, que é a força através da informação. Então, eles têm sim a informação, eles têm sim o poder de informar aquilo que eles querem, né, e agora que a gente está agindo, né, mas a gente está vendo através de disparos de fake news, né, enfim, eles tinham isso. Mas a força do bolsonarismo, ela é muito mais intensa através da do exercício do poder através da identificação, tá. Então, isso vai de encontro aos 2 livros que eu citei aqui, né, do Le Bon e do Freud, né, que eles dão no caso do Freud, no livro, ele dá o exemplo de 2 grupos, do exército e de religião, né, que as pessoas se identificam com aquele chefe, com aquela pessoa que tá no poder, né, e, tá acontecendo alguma coisa lá na psique das pessoas para elas se identificarem com aquele chefe, que a gente não precisa nem falar que tipo de chefe, que tipo de líder é o Bolsonaro, né, que é totalmente destrutivo. E aí, a gente vai um nível abaixo nesse aprofundamento teórico aqui, né, que a gente vai falar, das transferências, tá. Isso é um termo dentro do estudo da mente humana, né, que chama transferência. O que que é transferência? É quando a gente, no encontro nos encontros do aqui e agora, a gente transfere alguma coisa do passado. Então, vamos supor que o seu pai, te espancava, te batia muito quando você era criança, tá. Um péssimo exemplo, mas para ficar bem fixado. E aí você passa por isso, tal, né, recalca isso, o seu cérebro recalca isso e você tem uma vida normal, começa a trabalhar, tudo. E aí lá na frente, um dia você troca de emprego, aí você tem um chefe, e esse chefe, o seu inconsciente identifica semelhanças
com o seu pai. Não precisa ser da aparência, né? Pode ser com aparência, pode ser através do comportamento, pode ser qualquer coisa, né? A transferência vai ocorrer. E aí você é uma pessoa que não tem medo, tudo, né? Mas de repente você começa a ter medo, começa a ter ataque de pânico, não quer ir para o emprego, né? Por quê? O seu inconsciente está te dizendo que existe uma ameaça quando você vai para o emprego, igual uma ameaça que quando você era pequeno e você apanhava e não tinha defesa. E aí meio que o inconsciente simula emocionalmente aquilo que você viveu no passado, e aí você transfere para o aqui e agora e você só recebe sintoma, você só desenvolve sintomas, mas a gente não sabe por quê, né. Então, o principal exercício do poder através da identificação é através das transferências psíquicas que a gente exerce, tá. Então, o que que eu tô querendo dizer? Que a maioria dos bolsonaristas, ou eu vou falar agora eu vou generalizar de propósito, né, todos os bolsonaristas que estavam lá eh, na Paulista, tá, se identificam muito com Bolsonaro, tá. E por que que eles têm a necessidade de se identificar com o Bolsonaro? Né, a necessidade inconsciente, tá. Aí vem as hipóteses, tá, não dá pra gente tem que analisar individualmente cada um, né, mas, com certeza é um tema que a gente fala assim, um tema paterno lá, né. É um pai que não foi presente na infância, ou um pai que foi um agressor para aquele adulto, né, na infância que estava na Paulista, ou, eh, ou se você perguntar para a pessoa, falar: "Meu pai foi maravilhoso", mas na hora que você vai pesquisar e aprofundar, você vai ver que ela está idealizando aquele pai, né, e o pai foi horrível, né. Então eu particularmente acho que, né, se fosse para apostar, está acontecendo uma transferência paterna muito grande naquelas pessoas que estavam na Paulista, né. Por isso que elas defendem o Bolsonaro a qualquer preço, né. Porque emocionalmente é como elas tivessem encontrado um novo pai, tá. E agora que elas encontraram um novo pai, é muito doloroso elas abrirem mão desse pai. Ou você falar que aquele pai que se vendia como honesto, que é aquela figura idealizada, né, de repente é o bandido, né. Você meio que quebra uma parte existencial daquela pessoa, né. Então por isso que o bolsonarista ele nunca vai abrir mão. Sozinho é muito difícil ele abrir mão daquilo que ele está recebendo naquele grupo, né. Que ele está sendo aceito, ele está tendo aquela sensação de pertencimento, ele está preenchendo, um pai que ele não tinha, né, e ele está preenchendo agora emocionalmente essa falta de pai, né, enfim. E fora a parte, de a contra-transferência acontece com o terapeuta quando tá na terapia, né, mas eu vou mudar um pouco aqui o conceito, falar de contra-transferência, mas de contra no sentido, negativo, que eles fazem, em contrapartida, eu não quero eu tô relutando aqui para usar esse termo, eh, eles então se o grupo que eles fazem parte é o grupo certo e é o pai que eles têm, que estão sendo substituídos lá, que estão substituindo, então o outro grupo ele é inimigo. O outro grupo ele é o lado ruim, é o lado que tenta tirar o pai deles, que eles escolheram, né, que seria o PT e todo mundo que fala contra o bolsonarismo, por assim dizer, né. Mas aí cai também a força através a gente cai na força, no poder através do conhecimento, da informação. Então, você tem o poder através da identificação rolando lá, e ao mesmo tempo eles estão usando o poder da informação para falar que
aquele outro lado tá errado, aquele outro lado é o ruim, aquele outro lado é o demônio, enfim, tá? Então é por isso que ainda existem bolsonaristas, tá? Por isso. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, assim, podemos dizer que essas pessoas elas são doentes mentais, né? Não, não podemos dizer, porque uma pessoa que tem doença, o conceito de doença, transtorno, eu não vou entrar nisso agora, mas é difícil você falar em doença mental, então por isso que hoje em dia a gente fala em transtorno, mas aquelas pessoas têm transtorno mental, é difícil, se elas não estão em sofrimento, tá? A gente não pode falar que elas têm transtorno mental, né? Isso é a teoria, o que se fala hoje em dia, né? Mas, aí, na minha opinião, essas pessoas, elas, de alguma forma, elas estão atrapalhando o andar da sociedade, porque elas estão presas, eh, num passado, tá? E aí a coisa não anda, né? Então, será que daria para falar em transtorno mental em pessoas que impedem o desenvolvimento das outras, vamos dizer assim? Né, talvez sim, talvez dê para falar sim, tá. Eh, aqui na Alemanha, né, a pessoa vem internar isso na psiquiatria, né, uma internação compulsória só acontece se aquela pessoa está oferecendo risco para ela mesma ou oferecendo risco para outras pessoas. Então se a gente usar essa lógica, né, essas pessoas estão oferecendo risco sim para outras pessoas, no caso os bolsonaristas, né, estão oferecendo risco para outras pessoas, porque, eles estão passando informações falsas, eles estão criando caos, eles estão levando a sociedade a ficar adoecida, né. Tipo, como que, como que uma sociedade ela vai conseguir prosperar com tanta insegurança? E essa insegurança é trazida sempre por essas pessoas, né, insegurança jurídica, enfim. Então, eu acho que dá sim pra gente falar que existe um grau de transtorno lá, sim, mental, tá, mas que não é tão perceptível como uma pessoa que tá psicótica, por exemplo, tá. Mas tem um transtorno, tem acontecendo sim alguma coisa lá, tá, e eu sustento isso sim. Eh, mas dá pra falar que as pessoas pró-capitalistas então têm transtorno mental? Aí já não, porque como você tá num sistema que, domina toda a sociedade, né, e aí você tem a parte de ideologia, né, que, tenta mascarar a verdade no sentido, né. Então, se a pessoa tá dentro da ideologia, né, isso faz parte do jogo, por assim dizer. Então eu não classificaria dessa maneira, tá. Eu já falei, eu já falei. É, eu acho que é isso, gente, que eu tinha pra falar, tá? Um vídeo super rapidinho aí, 30 minutos, por padrões da internet hoje em dia não é tão rápido, né? Mas como eu tô aqui no trampo, eu tinha que fazer alguma coisa mais rápida, ainda bem que não tô com o telefone aqui, né? Eu já resolvi as burocracias, enfim. Mas é isso, gente. Eu espero que realmente tenha ficado claro o que eu vim aqui falar, tá? Hoje em dia não dá para fazer vídeo produzido com as fontes, tal, eu cito as coisas, tá, mas não dá para fazer mais, porque senão ia demorar muito para fazer vídeo, só assim mesmo, né? É meio que um ao vivo gravado. Mas eu espero que eu tenha contribuído aí para alguma coisa aí para o entendimento, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado por ficarem até aqui, tá? Você que ficou até aqui, você, por favor, digite no comentário. Deixa eu ver. Jaleco, ó. Tem um jaleco meu aqui pendurado. Digita aí, ó, no comentário, jaleco. Aí eu sei que você ficou até o final. Beleza? Então é isso. Sucesso para todo mundo.